Olá, está no ar o programa Renovação em Ação, o programa da Renovação Carismática Católica do Brasil, em parceria com a Rede Século XXI. A nossa preocupação é trazer para você, família carismática, as informações mais atuais do movimento ao qual nós pertencemos. Você conhece os ministérios, fica sabendo dos eventos, das nossas publicações. Você fica sabendo também do nosso endereço aí para você acompanhar as informações da RCC Brasil. Nosso portal é rccbrasil.org.br. Também tem o nosso Facebook, facebook.com/rccbrasil. Mas no programa de hoje eu quero falar para você de algo que é muito importante, a formação de líderes, formação de liderança. É sempre uma preocupação que, aliás, não é preocupação de agora, é uma preocupação do próprio Jesus. Jesus se preocupou em formar lideranças. Sabe aquela formação de discípulos? Jesus chamou os primeiros discípulos, depois orientou-os, formou-os com o objetivo de que eles formassem novos discípulos. Tanto que no Evangelho nós encontramos passagens que Jesus fala para a multidão, junto com os discípulos estão ali ouvindo, mas ele fala também para a multidão. E em outros momentos, que são muitos, ele chama os discípulos à parte para falar com eles, diferente daquilo que tinha falado para a multidão. Ele vê que a multidão está como ovelha sem pastor, perdida, desnorteada, que precisa de orientação. Prega a palavra para essa multidão, traz as orientações necessárias. Só que ele se preocupa em formar os discípulos com os elementos fundamentais para que preguem a palavra, para que eles formem novos discípulos. Discípulos muito bem formados vão formar outros discípulos e assim vai crescendo. Isso desde o Antigo Testamento. Os grandes profetas tinham sempre essa preocupação de dar uma formação ou preocupar-se em deixar um sucessor até, em formar pessoas que continuariam o trabalho profético. Jesus tem essa preocupação também, formar discípulos, para que esses discípulos, passando pelas comunidades, anunciem aquilo que aprenderam do pé do ouvido ali com Jesus e vão anunciar depois, fundando novas comunidades, sempre com essa preocupação, porque o líder passa. Então, a grande virtude do líder é formar novos líderes. Se não se formam novos líderes, nós decretamos o fim de um trabalho. A formação de novos líderes leva, então, o trabalho a um crescimento. Estou falando isso porque eu quero hoje que você conheça alguém que tem trabalhado nessa formação de líderes, que é o Elvis. Elvis é coordenador do Ministério de Pregação lá do Ceará. Tem se preocupado na formação de lideranças de uma forma muito específica do líder carismático. E é sobre isso que o Elvis vai falar para mim e para você hoje. Vai falar sobre o líder carismático. Depois eu vou apresentar para você um material fundamental que vai ajudar você a continuar meditando sobre a importância da liderança, entender o que é o líder e, sobretudo, o líder carismático. Então acompanhe comigo, porque essas informações são muito preciosas para você, família carismática. Acompanhe comigo. Olá, meu irmão, minha irmã, Deus abençoe, a paz de Jesus. Me chamo Elvis, atualmente eu coordeno o Ministério de Pregação no estado do Ceará e queria partilhar com vocês um assunto que na renovação carismática tem sido de muita importância para nós, que é sobre a liderança. Bem, o termo liderança, quando nós empregamos dentro da renovação, é evidente que não quer dizer uma pessoa que está mais destacada dentro de outras pessoas e funções, mas na realidade, quando falamos líder ou liderança, falamos sobre aquela pessoa que está à frente de um povo, diante desse povo, para levá-lo à vontade de Deus. A exemplo do que fez Moisés e outros personagens bíblicos. Antes de tudo, precisamos compreender que o líder, dentro da renovação carismática, nos grupos de oração e nos ministérios, ele é, antes de tudo, aquele que serve. De fato, ele é um líder servo, mas ele está adiante do povo para conduzi-lo, esse rebanho, essas pessoas, às verdes pastagens. É evidente que o líder ele precisa ter humildade, ele precisa ter uma disposição de serviço e, sobretudo, diante de tudo, ele tem que ouvir a Deus. Então, se podemos dar aqui uma das características de liderança, ele é aquele que, antes de tudo, escuta e ouve a Deus e depois ele é voz de Deus para as pessoas a quem ele está conduzindo. O líder carismático também é aquele que deve desenvolver em si, como o nome próprio fala, os carismas do Espírito
para o seu bom pastoreio. São outros termos que também usamos: pastoreio, liderança, condução, enfim. Ele deve então discernir a vontade de Deus, estar à escuta da vontade de Deus. E por estar na escuta, é aquele que é obediente. Portanto, o líder carismático, ele é aquele que primeiro faz o caminho na vontade de Deus e conduz as pessoas a também fazê-lo. É exemplo de Jesus quando fala: tome sua cruz e siga-me. E ele não falou: leve a sua cruz e vão. Portanto, a liderança carismaticamente vivida é a própria liderança de Jesus, aquela que dá o primeiro exemplo, aquela que ama primeiro, que faz o primeiro caminho e diz para os seus, a quem ele é responsável: sim, é possível fazer isso, é possível fazer esse caminho, venha comigo. E juntos todos, apontando o caminho junto para Jesus. E diria mais do que apontar o caminho, o líder, ele também é aquele que faz o caminho juntamente com os seus, rumo à terra prometida, rumo à vontade de Deus. O líder carismático ainda é aquele que precisa desenvolver em Deus um relacionamento pessoal, interpessoal com as suas ovelhas, com aqueles a quem ele é responsável. Ele é o motivador, ele é aquele que descobre talentos e que extrai o melhor daqueles por quem ele é responsável. Nesse sentido, sim, o líder carismático, ele é um motivador, mas mais do que isso, ele é aquele que anima, que gera vida na vida das pessoas. E, sobretudo, ao concluir o seu percurso de liderança, eu penso que uma outra pergunta que o líder carismático ele deve ter dentro de si é exatamente quem vai suceder e fazer essa missão. Então, se podemos elencar uma outra característica de liderança, o líder deve formar outros líderes. Então, gerar lideranças, formar lideranças, para que não fique apenas nele o seu serviço, o seu ministério, mas que tantos outros possam também continuar servindo e encaminhando esse ministério, esses serviços ao qual ele é confiado. Então, irmãos, eu desejo para que todos aqueles que exercem hoje, dentro da renovação carismática, algum tipo de liderança, de serviço de liderança, seja ministério, pastoreio de grupo de oração, acompanhamento pessoal, em qualquer instância que seja, sobretudo, nós enquanto líderes somos antes e sobretudo servidores. E servidores que estão, pela sua função momentânea, adiante de um povo, para ser um bom exemplo, para dar um testemunho, aquele que escuta primeiro a vontade de Deus, aquele que vê primeiro a vontade de Deus e leva o povo a concretizá-la. O líder, eu penso que ele lidera pela escuta, a escuta profética, a escuta carismática, mas também pelo dom da visão, aquele que vê a vontade de Deus mesmo antes dela se concretizar. E retorna ainda o exemplo de Moisés, aquele que viu a terra prometida antes de, na verdade, contemplá-la. E porque ele tinha essa visão, o sonho de Deus conduzia o povo rumo a essa promessa. Então nós, enquanto liderança, desenvolvamos em Deus essa mesma graça de ver antecipadamente, sonhar o sonho de Deus e levar as pessoas por quais somos responsáveis a também sonharem conosco, a também quererem conosco realizar o plano e o sonho de Deus para o nosso grupo, para o nosso ministério, bem como para toda a renovação carismática nas suas mais variadas instâncias. Deus abençoe a vocês, a paz de Jesus. Pois é, você ouviu aí o testemunho do Elvis e também a apresentação das principais ideias que ele desenvolveu num material que daqui a pouquinho eu vou apresentar para você. Um material que fala sobre o líder carismático. O Elvis tem essa preocupação, escreveu com muita precisão sobre o líder carismático, um material de fácil entendimento, um material que está assim, chegando nos grupos de oração e as pessoas têm degustado com muito carinho, com muito entusiasmo, as informações sobre o líder carismático. Por quê? Nós precisamos entender quais são os líderes ou qual é o líder que nós precisamos para os nossos grupos de oração. A referência primeira para toda a liderança na igreja, para toda a liderança no grupo de oração, e falando do grupo de oração, estou falando de igreja, a referência primeira é nosso Senhor Jesus Cristo. Você se lembra pelo Evangelho como é que Jesus lidava com os discípulos? Não era um líder autoritário, ele não queria se sobrepor diante dos outros, ensinava como que era a liderança humilde, como é que devia se colocar a serviço do outro,
Quando via os discípulos discutindo entre eles quem seria o melhor, quem era o maior, Jesus, percebendo a discussão, algumas vezes perguntava: o que vocês estavam discutindo pelo caminho? Para tentar entrar na conversa assim, como se não estivesse sabendo o que eles estavam discutindo. E quando eles tentavam maquiar um pouquinho o que estavam discutindo, Jesus logo dizia: se vocês estão discutindo quem é o maior, quem quiser ser o maior, seja aquele que serve. Não se compara a liderança que é inspirada em Jesus, que tem Jesus como referência, não se compara com as lideranças deste mundo que querem dominar, que algumas vezes entram na corrupção, que não seguem uma ética estabelecida pelo Evangelho. O líder que tem como referência Jesus Cristo sabe que tem que servir em primeiro lugar, tem que lavar os pés dos outros. Aliás, há uma espiritualidade apresentada por muitos escritores da igreja que se chama a espiritualidade do avental. O que é isso? Baseada lá naquela cena da última ceia em que Jesus coloca uma toalha, depõe o manto e vai ao encontro dos seus discípulos para lavar os pés de cada um deles. E quando perguntam: mas por que você está fazendo isso? Estou fazendo isso porque vocês também devem repetir aí pelas comunidades onde vocês devem passar. Tem que ser assim, se colocando inteiramente a serviço. O Elvis escreveu um livro que se chama O Líder Carismático, publicado pela editora RCC Brasil. Esse livro traz informações muito importantes a respeito das nossas lideranças e, sobretudo, liderança carismática, o líder carismático, apresentando os tipos de líderes e depois como é que nós devemos levar para frente a nossa liderança no grupo de oração. Eu tenho certeza que você vai aprender muito e essa é a minha indicação para você, o líder carismático, que você encontra aí no nosso portal rccbrasil.org.br, porque é preciso que essas informações cheguem, que as nossas publicações cheguem aos grupos de oração. Então a minha indicação é essa, o líder carismático. E depois, se você quer mais informações a respeito do nosso movimento, é só você nos seguir no Facebook, facebook.com/RCC Brasil. Eu espero você no próximo programa aqui na Rede Século XXI.